Estou recebendo uma pessoa bastante conhecida aqui para nós, de Paranaguá, do litoral do Paraná, já participou outras vezes do nosso programa, é o geógrafo, o professor Francisco, da Rede Estadual de Ensino, e que também faz mestrado na Universidade Federal do Paraná. Professor, primeiro, uma boa tarde, obrigado pelo senhor estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde a todos, né? Obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui para discutir, né, esse tema que é tão relevante para a cidade e tão problemático, né? Bom, falando das chuvas, e especificamente, professor, das chuvas de março, hoje é apenas dia 6 de março. Qual é a média histórica de chuvas para o mês de março? Bom, a média histórica aí dos últimos 25 anos para o mês de março é em torno de 290 milímetros. Muitas vezes ultrapassa, né? Tem um ano que vai 300. Mas a média é 290. Então hoje, né, o dia 6, né, praticamente, já choveu quase que a metade da média para do mês inteiro. Mês inteiro, exatamente. Isso é causado por algum fenômeno? Porque a gente tem o El Ninho e El Ninha. Um provoca uma situação e outro outra, digamos assim. É decorrente disso ou de outras situações? Sim, isso é decorrente disso, né, e algumas outras anomalias, né. Por exemplo, agora entrou uma frente fria aqui no estado, né, então isso contribui com esse aquecimento que a gente estava em um período muito quente, dá uma inversão térmica e contribui para vir essas pancadas de chuva num curto espaço de tempo. Agora, também com relação a essa quantidade, esse volume exagerado de chuva que a gente tem, não é uma novidade, né? Já aconteceram em outros anos anteriores, início de um período de mês, por exemplo, e chover bem acima do que era esperado. Já aconteceu, como acontece o contrário. Muitas vezes, isso é uma pergunta que eu faço para o senhor, não uma afirmação, de acontecer o contrário, de se esperar uma expectativa de chuva e não chover, que é a nossa conhecida seca. Exato. Essas anomalias aí que nós chamamos de eventos extremos aqui em Paranaguá, é como você falou, de repente no mês de março você pode ter um momento como esse, que você chove acima da média, mas também isso vai acontecer, como tem nos estudos históricos nossos, em junho, julho, agosto e setembro. Então, assim, a nossa localização geográfica, ela nos permite essas anomalias em várias estações do ano. Outra questão que talvez agora, com a reta final do verão, né, o alto verão, a gente tem essas tempestades aqui na nossa região. Normalmente ocorrem no final da tarde. Eu até gostaria de saber, senhor, qual é o porquê, justamente, principalmente sempre nos finais de tarde, nós tivemos esse ano, já era previsto pelos meteorologistas. Eu falei aqui algumas vezes que lá antes do comecinho da alta temporada, do verão, os meteorologistas já alertavam a população de que teríamos sim ocorrências de temporais. Acabou se confirmando. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse fenômeno também. No verão aqui, para nós, em função das nossas características geográficas e nossa dinâmica climática, os temporais sempre vêm à tarde, né? Porque durante o dia, ali entre 7 da manhã até as 16, 17 horas, aquece e depois, daí, em função da própria dinâmica, massa de ar, ela cai aquelas precipitações rápidas. Então, no verão, para nós, isso é uma tendência normal. No inverno e na primavera, daí inverte um pouco. Daí, de repente, os temporais podem vir na madrugada, como também podem vir durante a manhã. Uma outra questão bastante perigosa nesse período, em outros talvez, mas são a ocorrência de raios. Me parece que o Brasil é um dos países onde tem mais, verifica-se, maior registro de ocorrência de raios, inclusive, lamentavelmente, né, recentemente aqui morreu um professor de artes marciais em Caiobá, vítima de um raio. E isso também é típico só desse período do ano, mais na época do verão, professor? Não, isso aí é típico, ela pode acontecer em qualquer estação do ano, né, em função de outros fatores, né, que contribuem para isso, né. Então, no verão isso é mais constante, mas ela pode também ocorrer na estação do inverno, na primavera e no outono. Eu verifiquei também com relação a períodos de chuva normal, daí sem temporal. Por exemplo, nós ficamos lá no nosso estúdio praia, em Caiobá, mais de 60 dias. Nesse período, durante o programa mesmo, para valer, choveu acho que 2 ou 3 programas, a produção até pode me confirmar isso. Mas depois não. Depois sempre no final da tarde a chuva vem, às vezes com calma e às vezes, como o senhor comentou, é muito forte. E é típico também que essa chuva seja mais fraca durante o dia, que às vezes ela pode cair, essa chuvinha, não tão forte assim.
Então, no verão, isso é comum, né? Porque são as tempestades formadas em função da dinâmica local, da massa de ar, que elas formam um conjunto ali. Então, é normal na parte da tarde. Chuvas com grande volume de precipitação em curto espaço de tempo. Então, no verão, isso para nós aqui é normal, de dezembro até a metade de abril. Isso é normal. Uma última pergunta só que eu quero fazer para o senhor, com relação à proximidade aqui da Serra do Mar, né, naturalmente, ao nosso litoral, tem uma influência e mexe com o tempo, porque, por exemplo, até com relação às cabeças d'água, que a gente tem falado muito aqui, de repente o cidadão está lá no rio brincando, chove lá na cabeceira, mas o tempo fecha muito rapidamente. Isso é uma influência natural também, a Serra do Mar? Sim, é uma influência natural, porque, por exemplo, no verão, a nossa direção do vento, ela predomina sul e leste. Então, ela vai empurrar essa massa de ar quente nas encostas do morro. E daí vai haver essa troca de ar, vai haver uma troca de temperatura, aí no final da tarde, quando inverte o vento, que no parte da tarde o vento vem de oeste ou noroeste, ou norte, aí você tem essas precipitações em grandes volumes, com o vento e provocando aqueles vendavais e essas trombas d'água. Isso é normal em função da nossa localização geográfica. É um assunto assim que a gente vai puxando e naturalmente vai pegar. Eu vou fazer mais uma pergunta, nem que a produção me mate. Fique à vontade. Eu sabe o que eu vejo, esse comentário das pessoas daqui, nativas, né? Que a chuva mais forte, quando eles têm preocupação quando vem, vamos supor, do lado de São Paulo, né, que parece que vem mais carregado, mais escuro, do que quando ela vem da Serra do Mar. Isso procede, professor? Isso procede, porque, por exemplo, se pega um dia como ontem, esquentou muito, né? Então, se formar esse vento e essa nuvem de chuva que vem de oeste ou do norte, aí vem aqueles vendavais que daí você passa numa faixa de terra aqui da nossa região, que daí derruba tudo, derruba placa, de telhado, tudo. Então, realmente, eles têm razão, essa parte é onde os ventos vêm com mais velocidade e é mais perigoso. Quando vem de sul e leste, daí é mais tranquilo. Tá certo, esclarecido. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre colaborando com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para o que precisar.